Nós precisamos nos atentar a isso para não interferir nos processos de outras pessoas e também para não sabotar os nossos processos. Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso devocional. O texto de hoje está em 2 Timóteo 4,7 e diz assim: Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O tema de hoje é escolhendo bem suas lutas. Isso é tão importante e profundo que hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre, porque por muitas vezes nós estamos travando batalhas que não são nossas. Se o apóstolo Paulo falou aqui na segunda carta para Timóteo que ele combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé, é porque existe um bom combate e existe o combate que não é tão bom, certo? É sobre isso que eu gostaria de falar. O apóstolo Paulo, ele, quando escreveu essa carta, já sabia que seus dias aqui na Terra estavam se findando. Ele foi uma pessoa que contribuiu muito para o reino de Deus, contribuiu muito para levar a palavra e o evangelho a muitas pessoas. Sofreu bastante na sua vida também. Mas esse combater o bom combate que ele quis dizer é sobre as batalhas que valem a pena. Escolha bem as suas batalhas. Quantas vezes nós travamos batalhas que não foi Deus quem nos chamou para lutar? Quantas vezes nós tentamos resolver problemas de pessoas que nós amamos somente porque nós não queremos vê-las sofrer com aquilo e para nós parece mais fácil de resolver? E nós pegamos essas batalhas para nós. Travamos a batalha como se fosse nossa, mas não foi Deus quem nos chamou para travá-las, para lutá-las. Então, eu quero trazer essa reflexão hoje porque eu, Anne, já sofri muito com isso na minha vida. Claro que é um assunto delicado para falar, porque hoje nós vivemos em sociedade, nós vivemos perto de pessoas que nós amamos, nós temos família e jamais nós queremos ver as pessoas que nós amamos sofrerem, passarem por situações difíceis ou desafiadoras. Mas muitas vezes é o processo delas e nós não devemos interferir nisso, nós devemos ter sabedoria para não interferir, para respeitar esse processo. Por muitas vezes eu quis salvar as pessoas que eu amava, que eu amo, e por isso eu pegava as batalhas delas. Eu queria resolver as coisas delas, porque eu via e eu falava, não é possível que esteja sofrendo com essa mesma coisa de novo. Deixa eu te ajudar. E aí, ao invés de ajudar, eu ia lá e colocava como escudo nessas batalhas. Todas as vezes eu saí frustrada e a pessoa também, porque isso é o que acontece quando nós interferimos no processo de outras pessoas. Deus nos colocou aqui porque ele tem um propósito para cada um de nós. Então, com esse propósito vem as capacitações. E cada vez que nós passamos por uma situação desafiadora, nós estamos sendo capacitados, nós sempre vamos vencer e ficar mais fortes. Sempre que nós passamos por um problema, é como se fosse um treinamento. Depois que nós vencemos aquele problema, nós já estamos aptos para passar por ele de novo ou para ensinar as pessoas a passarem por ele de uma forma leve. Mas isso não significa que nós vamos travar a batalha delas por nós sabermos como é, e sim que nós vamos apoiá-las, aconselhá-las, acolhê-las se for necessário, entendem? Então, assim, vocês precisam estar cientes sobre isso. É muito importante que você escolha suas batalhas, escolha bem as batalhas que você vai entrar, porque muitas vezes nós estamos entrando em batalhas que Deus não nos chamou para lutar. Ou também existe uma outra situação. Muitas vezes nós estamos em batalhas tentando provar coisas para pessoas, tentando mostrar para as pessoas que nós somos capazes, tentando ser validados pelas pessoas, sendo que o que importa não é a validação das pessoas, e sim o que Deus pensa ao nosso respeito, e se nós estamos caminhando rumo à nossa vida profética, rumo a tudo aquilo que nós temos para viver. Nós precisamos nos atentar a isso para não interferir nos processos de outras pessoas e também para não sabotar os nossos processos, porque uma vez que nós ficamos tentando provar coisas para as pessoas, nós deixamos de viver os processos que Deus tem para nos treinar, nós deixamos de viver os desafios que Deus tem para nos alavancar.
E isso atrasa o nosso processo de vida, atrasa a vivência do propósito que Deus tem para nós. Se cada um de nós foi feito à imagem e semelhança de Deus com um propósito aqui na Terra, cada um de nós viverá desafios diferentes, passará por um treinamento diferente. Nós precisamos respeitar isso, aprender a respeitar sem interferir nisso. Por quê? Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo tentando responder coisas que não foi Deus quem nos perguntou, que não foi Deus quem pediu para que nós respondêssemos? Quantas vezes nós paramos a nossa vida para provar coisas para pessoas que não vão agregar em nada no nosso propósito, que a nossa vida não se tornará melhor depois que nós provarmos para essas pessoas? Muitas vezes nós damos importância para o que as pessoas pensam e pessoas que não vão agregar no nosso destino profético, que não vão agregar na vida extraordinária que nós merecemos viver. O bom combate, ele te leva para o lugar onde Deus te chamou. E o combate que não é bom, ele vai te levar a ruínas. Ele vai fazer com que você fique andando em círculos. Porque se esse combate não foi Deus quem te chamou, dificilmente você conseguirá solucioná-lo de uma forma leve. Dificilmente. O bom combate, ele vai te levar para os lugares aonde Deus te chamou para estar. E você sentirá isso. Você sente isso. Se você estiver conectado, se você buscar essa resposta, você vai tê-la. Então, de uma forma prática, para que nós consigamos a partir de agora ter essa clareza sobre quais são as batalhas e os combates que são para nós, que são o nosso treinamento, e quais são aqueles que não fazem parte do nosso processo, eu proponho, sugiro a vocês que façam uma lista. Tirem 2 minutinhos do seu tempo e escrevam. Façam uma lista com todos os combates que vocês têm vivido, todos os desafios que têm roubado a sua paz, que têm tirado o seu sono. A partir dessa lista, comece a orar. Ore e peça para Deus te dar clareza. E também, depois da oração, é claro, reflita, analise. Depois que eu vencer esse desafio, ele me aproximará do meu propósito e da minha vida, da vida que Deus tem para mim, da vida que eu quero viver. Ele tornará a minha vida mais leve? Ou aparecerão outros desse problema? Porque muitas vezes é assim, tá, gente? Muitas vezes nós pegamos um problema, resolvemos ele, mas dele, quando não é de Deus para nós, surgem 3 problemas novos. Quando é de Deus, é um treinamento. Então você soluciona e já sai leve, você já se sente mais preparado para lidar com aquilo. Quando não é de Deus, as coisas começam a ficar estagnadas, começam a ficar em círculos, então os padrões começam a ser repetidos, os limites começam a ser repetidos. É muito importante que nós consigamos impor limites. Isso é sobre auto-amor, é sobre se amar. Se a batalha não é sua, por mais que você ame a outra pessoa e não queira a ver sofrer, o melhor que você pode fazer por ela é orar. Ore por ela. Fala para ela, vamos orar junto. Quer orar junto? Eu te ligo, a gente ora junto, ore, peça por ela, encoraje ela e acolha. É a melhor coisa que você pode fazer se alguém estiver enfrentando um desafio. Mas não queira resolver com as suas próprias mãos. Não vá tentar salvar a pessoa, porque você não vai conseguir salvá-la, porque é o processo dela, ela precisa passar por aquilo. E você vai acabar se prejudicando e atrasando o seu processo também. E no final disso, acontece uma frustração, porque você nem conseguiu resolver o problema dela, você nem tirou ela de onde ela estava e você regrediu na sua caminhada e vai ficar frustrado por isso. Então, faça uma lista com as coisas que têm tirado a sua paz. Ore para Deus, reflita sobre, coloque o seu amor por si. Sobretudo, eu sei que vai parecer um pouco de egoísmo isso que eu vou falar, mas tem coisas que não é problema seu. Não pegue para você. Tem problemas que a sua família enfrenta, que os seus amigos enfrentam, que as pessoas que você ama enfrentam, que não é problema seu. É problema dela. Quem precisa resolver é ela, porque quem está sendo treinada por Deus naquele problema, naquele desafio, é ela. Tenha essa consciência. Ore e peça para que Deus te dê um coração consciente sobre isso e que você consiga se amar, para que você não fique se enfiando, se metendo em situações onde você não foi chamado, onde não é o teu treinamento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa clareza, obrigado por essa consciência da palavra. Obrigado, Pai, porque através da tua palavra nós temos um manual de como podemos viver a nossa vida de uma forma melhor, de uma forma mais leve.
Pai, ensina-nos a escolher bem as batalhas que nós vamos travar. Chama-nos para os desafios que vão fazer parte do nosso propósito e dá-nos clareza para que nós consigamos identificar esses desafios, que nós tenhamos um coração ensinável para ser treinados nos nossos desafios, nas nossas batalhas e que nós tenhamos um coração que consiga deixar ir aquelas batalhas que não são nossas, que nós confiemos tanto em Ti a ponto de entregar a vida das pessoas que nós amamos nas Suas mãos para que a Sua obra seja feita na vida delas, que o Senhor trabalhe na vida delas, que nós possamos acolhê-las, mas não resolver os problemas delas, não interferir no processo delas nessa vida. Em nome de Jesus, dá-nos esse discernimento. Amém. Façam todos um bom dia e escolham muito bem as suas batalhas.